graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, amigos, familiares, que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Estamos aí, nessa data tão especial, Natal. Esse Natal tão diferente, esse Natal tão assim, imaculado, por essa situação de pandemia, em que estamos sendo privados da comunhão, privados dos abraços, privados dos almoços familiares, tão preciosos para nós, tão tradicionais nas nossas famílias. Estamos aí, procurando fazer isso de outras maneiras, em grupos menores, mas é tão importante nós nos cuidarmos dos nossos queridos, das pessoas que amamos, e neste momento sabemos que por mais que a gente deseje muito estar juntos, é importante a gente entender que muitas vezes a pessoa pensa assim, porque é uma reunião em Deus, uma reunião cheia de amor, e que o vírus ele não pega num ambiente desse, isso é bobagem, viu gente? Tem que tomar cuidado mesmo, cuidar dos nossos velhinhos, cuidar dos nossos parentes, das pessoas que amamos, e nesse momento é dessa forma que nós vamos estar fazendo, E o Senhor vai nos dar graça, com certeza. Esse ano vai ser um ano que será lembrado por essas provações, por essas dificuldades que estamos passando, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele também está nos preparando sempre todas essas situações. O Senhor, Ele sempre aproveita para nos edificar, nos preparar e também para nos revelar. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque é em meio a essas situações que a gente se percebe, que a gente percebe o quanto que nós temos paz em nós mesmos. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, eu que vivi muito tempo numa cidade, São Luís do Maranhão, e morava sozinho durante muito tempo, e eu ganhei esse livro, chamado assim, Paz na Solidão. Então a gente aprende a diferença entre solidão e solitude, que é uma coisa tão preciosa nós termos este encontro, o encontro consigo mesmo. Isso é precioso. E o Senhor ali presente, E louvado seja Deus. Vamos orar para nós darmos início ao nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos o privilégio que nós temos de estar aqui juntos e podermos, na Tua presença, diante da Tua santa palavra, receber do Senhor a nossa edificação, o fortalecimento, a nossa porção do Teu pão celestial, da Tua palavra. E tudo isso, Senhor, queremos ser sempre agradáveis aos Teus olhos, queremos sempre ministrar no Teu coração a nossa adoração, não apenas com as nossas palavras, mas principalmente com o nosso viver. Então, meu Deus, que a Tua palavra ela possa realizar em nossas vidas o propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com uma canção, não é? Declara Ele. Bendirei ao Senhor pra sempre.
Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Nós bendiremos, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Tu reinarás, Senhor. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Será que você pode declarar essa verdade? E se lembrar da bondade dele? Se lembrar de tudo que ele já fez por você? Oh, tu és bom, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor
Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor, tu és bom. Aleluia. Então é Natal, uma data tão significativa no mundo inteiro. Vamos aí com os arranjinhos ali, né? O bonequinho de neve. Ali é o bonecão, a boneca e o bonequinho, né? Que é meio a minha casa, né? Minha família. Eu, meu esposo e o Samuel. Tem que é trêsinho ali, né? A gente tem essa representação aqui, os nossos bonequinhos de Natal. E é isso, né? Enfeitar a casa, preparar-se para esse momento, dar significância a esse momento, dar importância a esse momento. É um momento em que tantas pessoas fazem tantos arranjos, árvores lindas em suas casas, compram presentes, mesas fartas. É uma festa comovente, não é? Cantam canções, as canções natalinas, canções tão bonitas e tradicionais, falando aí do Papai Noel e a neve, né? Tanta coisa assim, parecida neve, bonequinho de neve. E é uma data linda, eu acho muito bonita passar nas ruas, ver as casas iluminadas, decoradas, pessoas assim que se esmeram tanto com isso, né? E tudo isso deveria ter um sentido real, o sentido real da comemoração, não do Natal, porque parece que para muitas pessoas o Natal é uma data em si mesma, só Natal. Mas a palavra Natal está ligada à natalidade, a nascimento, não é? E é isso, né? O nascimento do Senhor Jesus. É a data em que se comemora o nascimento do Senhor Jesus. A gente sabe que isso não é a data que ele nasceu, né? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, provavelmente ele deve ter nascido, né, entre maio, junho, por aí, que seria a primavera ali naquela região de Israel. Deve ter nascido nessa época porque agora é uma época fria, né? Essa época do dezembro no hemisfério norte é inverno. Então, assim, é mais complicado para os deslocamentos. Haja visto, né, que a história nos diz que Jesus ele nasceu em uma época em que o Império Romano, em que Tibério César havia ali decretado um recenseamento, né? Aliás, foi César Augusto, não foi Tibério não, foi César Augusto que decretou esse recenseamento. Então, assim, mas se comemora, eu acho importante se comemorar. Que bom que se comemora isso, mas comemorar com o sentido correto e que as casas tão lindas, as mesas tão fartas, possam assim, né, representar as bênçãos do Senhor e principalmente pensar em acolher o Senhor, não é? Em preparar as coisas para o Senhor, fazer as mesas bonitas, as casas bonitas e honrar a Deus, honrar o Senhor Jesus nesta festa, nesse dia. E é tão contrastante, né? Muitas vezes assim, essa fartura, essa opulência, essas decorações tão lindas, com o cenário do nascimento do Senhor Jesus, que está escrito aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, eu vou ler aqui o texto, a partir do verso 1, olha o que está escrito. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império
para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém, amém, Senhor. Que cena linda, né? Que a gente tanto vê aí em presépios, aquela manjedoura, aquela simplicidade. O que é a manjedoura? Ela é o coxo, né? O comedouro ali dos animais, ali na estrebaria, não é? Onde ficavam os animais. E por que o Senhor foi nascer numa estrebaria? Meu Deus do céu, que coisa impressionante, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, lá em Filipenses 2, que ele esvaziou-se a si mesmo. Olha que ponto que o Senhor Deus chegou, não é? Em toda essa sua encarnação e a representatividade desta humilhação que ele veio, né? Nessa humilhação, nesse esvaziar-se da sua glória, e ele se fez ali homem, nasceu de uma mulher e cumprindo profecias tão já antigas, dizendo que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e o nome dele seria então Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso foi profetizado ali em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, né? Deus conosco. Jesus é o sentido dessa encarnação. Deus conosco, Emanuel. Glória a Deus por isso. Nasceu na manjedoura, tão simplesinho, tão ali, né? Naquela humildade, o Rei dos Reis, o Senhor, o Criador de todo o universo, de todas as coisas. Ele vem dessa forma. Poderia ter vindo em glória, poderia ter vindo de uma outra forma, tão assim, cheio de honra, mas havia um projeto, havia um propósito, e ele veio desta forma. E há um texto aqui, esse texto fala algo assim tão lindo para nós, não é? Fala para nós que ele nasceu ali naquela manjedoura porque não havia lugar para eles na estrebaria. Eles procuraram a estrebaria, não havia lugar para eles. Ele nasceu ali, né, e deu à luz a seu filho. Vou cortar aqui, vou falar de novo. Então assim, ele nasceu ali naquela estrebaria porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles procuraram a hospedaria, mas era um tempo em que a cidade estava muito cheia por causa desse recenseamento e não havia lugar. Então indicaram para eles ali aquele lugar, ali, aquele estábulo, né? E o Senhor foi ali, o José levou sua esposa para aquele lugar e ali ela concebeu o Senhor Jesus. Tudo certinho, sabe, irmãos? Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. E há um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5,
que é muito lindo e muito importante, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então o texto diz algo assim muito tremendo, que ele fala que, vindo, porém, a plenitude do tempo. Quando fala plenitude do tempo, quer dizer o tempo certo, o momento certo na história. E é uma história que foi traçada em preparação para este momento tão importante na história da humanidade, não é? O nascimento de Jesus, do Salvador. E veio exatamente no momento certo. Eu queria falar algumas coisas para os irmãos acerca dessa plenitude do tempo, porque o Senhor, desde ali o chamado de Abraão, quando ele começa a constituir um povo, o povo hebreu, né? Os filhos de Abraão, e aí vem o Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó nascem, né, os 12 filhos de Jacó, e que vêm a se tornar os filhos, né, as tribos de Israel, os filhos de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado pelo Senhor para Israel. Então, quando se fala assim, o povo de Israel é os filhos do Jacó, porque Israel é o Jacó. Olha que coisa linda, né? Uma nação com o nome de um homem, Israel. Israel não é o nome de um homem, que é o Jacó. Esse é o nome de uma nação, Israel. Forte isso, né? Muita gente não pensa nisso, mas essa é a origem dessa palavra, desse nome. E aí, a partir desses 12, a história foi se desenrolando, né? E tivemos ali o Moisés saindo com o povo do Egito, e aí nós tivemos o tempo que eles chegaram em Canaã, e ali constituíram as tribos, repartiram a terra entre si, foram conquistando aquela terra, e vieram os juízes sobre a terra ali, governando o povo em situações diferentes, até que começou a monarquia, quando se estabeleceu o primeiro rei sobre Israel, e aí veio o rei Saul, e em seguida ele, o rei tão importante que foi o rei Davi, e de Davi veio a sua geração, Salomão, e tantos reis, e aí no curso dessa história, esse povo se dividiu, esse reino que estava ali debaixo de Davi e Salomão. Depois de Salomão, seu filho Roboão, ele divide o povo através da sua má administração. O povo, as tribos do norte não concordam, está sob o governo dele, e aí se estabelece o reino do norte, o reino do sul, e aí a história vai andando, e aí começa o tempo dos grandes impérios. E vem então o Império Assírio e começa a atacar, querendo conquistar aquelas regiões, e a Assíria ela conquista ali o Reino do Norte, Samaria, e depois vem a Babilônia, e é o próximo império que domina a Assíria e o império, as conquistas da Assíria, e a Babilônia vem e chega até também o Reino do Sul, Judá, conquista Judá, e aí nós temos esse primeiro grande império, que foi o Império Babilônico, que trouxe essa sujeição de Israel e levou o povo ao exílio. Então nós já estamos aí vendo Daniel, os profetas, Jeremias estava ali nesse tempo dessa invasão, Ezequiel também, e aí nós temos o povo no exílio da Babilônia. Aí a Babilônia ela é dominada pela Pérsia, pelos medos persas, e aí nós temos um novo império, temos o Dario, temos o Ciro, e 70 anos depois o povo retorna para Jerusalém e reconstroem a cidade sob o domínio dos persas,
e aí mais à frente, já assim, né, depois desse retorno, é um período que já não é bíblico, porque a Bíblia termina ali, né, no livro dos profetas, Zacarias, o Velho Testamento, dizendo, Zacarias, Malaquias, que são os profetas que atuaram no tempo de Esdras, Neemias, que é o pessoal que retornou e reconstruiu Jerusalém. Então nós temos aí um período interbíblico, que vem a história, que na Bíblia Católica tem lá os livros dos Macabeus, e temos esse momento também. Mas antes dos Macabeus nós temos o Império Grego, que foi um grande império, olha que coisa maravilhosa, e tem uns detalhezinhos que eu preciso pontuar, porque no tempo da Babilônia o povo foi exilado, espalhado. Olha que interessante, os judeus eles foram, os hebreus foram espalhados ali por todo o império, e como o templo havia sido destruído, começaram ali uma nova forma de culto que antes era tão centralizada no templo, e aí começou essa questão das sinagogas, né? Esses pequenos lugares de reunião dos judeus, e começou realmente o judaísmo, que foi ali com os rabinos, e começa essa nova vertente, né, da religião ali de Israel, o judaísmo mais regulamentado, com sua tradição. Os escritos, havia o Talmud, que era a tradição judaica, fora a lei e a tradição, e aí vai se desenrolando a história. E interessante que quando vem o Império Grego e Alexandre o Grande foi aquele conquistador que levou a Grécia a dominar toda aquela região do norte da África, toda aquela região do Oriente Médio. O Alexandre, ele dominou tudo, ele foi até quase na Índia, né? A Ásia, ele foi andando, foi invadindo aquilo tudo. E a grande característica, preste atenção nisso, né, foi a implantação da cultura helenista, a cultura grega, a língua grega. Olha que coisa importante, porque quando fala o texto que na plenitude do tempo o ambiente estava todo preparado, foi sendo preparado ao longo dessa história, onde havia já essa língua espalhada, não é? Por toda a abrangência de onde foi o Império Grego, e aí vem o Império Romano, e Roma tem uma característica, o Império Romano tem uma característica muito importante, que foi a acessibilidade, como os romanos eram organizados, eles eram muito organizados, muito assim, a urbanização e as estradas que Roma abriu, porque eles entendiam muito isso, né, como os avanços militares, havia essa necessidade de uma grande estrutura, infraestrutura para ligar o Império Romano. Então eles construíram muitas estradas. Quando chega nesse momento, o momento que a palavra de Deus fala, que é a plenitude dos tempos, é quando tudo estava já pronto para esse passo, para o passo do nascimento do Salvador, porque ele nasceria, ele, né, realizaria ali o seu ministério, e o Senhor já enxergava a igreja, o Senhor já enxergava este povo espalhando essa salvação, o evangelho da salvação por todo mundo. O ide, pregai, encontrou um ambiente, entendem? O ambiente da língua, o ambiente da acessibilidade através das estradas, as comunicações. Os romanos tinham essa política também do domínio dos mares, as rotas marítimas. Vemos o apóstolo Paulo fazendo as suas viagens. Tudo isso foi assim pavimentado, foi preparado por essas culturas, né? A língua grega que Paulo pregava, os evangelhos foram escritos, né? Lucas foi escrito em grego, o Marcos, o João foi escrito em grego, as cartas foram escritas em grego, e, né, o
Velho Testamento já foi escrito em hebraico, mas olha só como que na plenitude do tempo, no momento certo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. No momento certo. Deus continua no controle. Continua. A história continua se desenrolando e tantas coisas ainda estão por acontecer. Daquilo que são decretos de Deus, o plano de Deus que está contido na sua palavra, ele continua. Uma aulinha de história, né? Falando um pouquinho assim, muito en passant sobre essas, dando uns flashes sobre esses impérios e essa história da humanidade, a história da Bíblia. Mas o tão importante nisso tudo é como você está nesse momento. Como você está nesse momento com o Senhor. Quero voltar ao texto que diz aqui que o Senhor, ele não encontrou lugar na hospedaria. Seria talvez ali que ele tivesse nascido, mas foi nascer ali naquela manjedoura, porque ele não encontrou lugar na estrebaria. Isso me faz pensar assim, em que lugar que nós estamos dando para o Senhor. Porque de alguma forma, né, alguém disse assim, não, vai ali, ali tá bom para o Senhor, ali tá bom para vocês a estrebaria, ali tá bom o estábulo junto com os animais, ali tá bom para vocês. Eu vejo tanta gente fazendo isso com o Senhor, dando ao Senhor uma beirada da sua vida, dando ao Senhor ali um lugarzinho, um cantinho da sua vida. O Senhor fica ali naquele cantinho que reservaram para Ele e que Ele não incomode muito, né? Que Ele fique ali quietinho e que Ele venha só quando a gente chamar, só quando a gente precisar dEle. Aí a gente chama Ele, né? Eu vejo tanta gente assim, meu Deus do céu, que vivem assim as suas vidas de uma maneira tão assim esquecidas de Deus. Muitas vezes assim, tem aquele temorzinho, mas não são pessoas que o adoram, que vivem para Ele, não é? Mas que quando encontram assim situações complicadas da vida, aí Deus é tudo, né? Deus ele tem que tomar frente, tem que resolver ali os problemas. Não, queridos, não. Quero dizer uma coisa para você. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, o lugar dele é o trono. O lugar dele é o governo. Olha o que está escrito lá também numa das profecias, Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Oh, glória! De quem que está falando? De Jesus, não é? O Verbo que se fez carne e que reinará em Israel. Reinará. Ele veio para isso, para reinar. E a nossa oração ali, que o Senhor nos ensinou e que chamamos de Pai Nosso, né? Diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esta é a invocação do rei, é a invocação do governo, de trazer a sua vontade para prevalecer sobre a nossa vontade. É isso, este é o lugar, não é a estrebaria, é a suíte presidencial, é o lugar de honra, é o melhor lugar que nós temos que dar para Ele. Temos que dar a Ele toda a honra,
toda glória, toda dignificá-lo naquilo que ele é digno de receber. É isso que nós temos que fazer. Não podemos deixá-lo ali na estrebaria, não podemos deixá-lo ali no cantinho, porque tudo está no tempo certo. O Senhor está no controle da história e todas as coisas que o Senhor declarou, profetizou, vão acontecer. Ele voltará. Ele voltará. Entenda isso. Glória a Deus. Ele voltará. Mas ele não voltará como esse menininho, né? Tanta gente aí gosta tanto de adorar aí o menino Jesus, e tem aí uma história do menino Jesus, a historinha ali dele deitadinho na manjedoura. Muita gente aí ainda olha para ele como o menino Jesus. Eu quero te dizer que ele voltará como um rei, ele voltará como está escrito aqui no capítulo 19 de Apocalipse: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aleluia! E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Ele voltará como um rei e todo joelho há de se dobrar, querendo ou não, porque ele é o Senhor. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu te digo, querido, você que me ouve, arrume o lugar do Senhor. Arrume o lugar do Senhor. Encontre na sua vida o espaço para o Senhor. Abra a porta do seu coração. Você que ainda não o recebeu como Senhor da sua vida. Você que tem vivido a sua vida segundo a sua própria vontade. Você que tem vivido a sua vida na sua autossuficiência, na sua independência. Abra o seu coração ao Senhor para recebê-lo como seu Rei, como seu Senhor, como seu dono, e submeta a sua vida à sua vontade. Agora, faça isso logo. Entre, desfrute da bênção de fazer parte do reino de Deus, e como está escrito lá em João, no capítulo 1, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes são os filhos de Deus, aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, um novo nascimento que ocorre quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo para uma nova vida no poder do Espírito Santo. Entregue a sua vida ao Senhor. Arrume o lugar para o Senhor, o lugar de honra, não mais aquele cantinho, mas o lugar que Ele é digno de estar, o trono da sua vida. Saia do trono, saia do trono, saia do governo, entregue o governo ao Senhor. Aleluia! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E sua vida nunca mais será a mesma. Será uma vida cheia de propósito, cheia de paz e de esperança, né? Onde você tem diante de você a vida eterna com o Senhor. Mas
mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele, que deu o seu Filho unigênito, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que tenha a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. E desta forma, o Natal, ele tem assim uma significância maior, porque não é apenas o nascimento do Senhor na terra, mas o renascimento dele em nós, o nascimento dele em nossa vida, esta nova vida que vivemos nele e para ele, para a glória dele. Desta forma, eu declaro, eu desejo um Feliz Natal para todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente nesse Natal. Abençoe sua família, abençoe sua casa e que abençoa, todos aí que estarão encontrando-se da maneira virtual, cada um aí no seu lugarzinho, que sintam a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai Santo, eu te agradeço por esse momento e oro isso, Pai, pela tua bênção na vida de todos, que esse Natal tenha assim uma significância maior na vida de cada um, e aqueles que ainda não experimentaram a alegria da comunhão contigo possam se render ao teu governo, se render ao teu senhorio e desfrutar, ó Deus, da nova vida que está em ti. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida de cada um dos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.